Olá! O programa Fala Mestre de hoje traz um assunto muito importante. Vamos falar sobre tecnologia aplicada ao meio jurídico, os famosos algoritmos jurídicos. Para nos ajudar nesse assunto, temos aqui nos estúdios da TV Unip o advogado, mestre em Ciências Sociais, o Dr. José Manuel de Aguiar Barros. Bem-vindo, doutor. Que bom a sua presença aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito obrigado, o prazer é meu. Eu agradeço o convite feito pela direção da Unirp de poder trocar ideias com os alunos, com os colegas advogados, sobre um tema tão importante, no entanto, bastante desconhecido, que é a aplicação de algoritmos para a solução dos problemas jurídicos. Aproveitando que o senhor falou que são desconhecidos, o que são os algoritmos jurídicos? Bem, algoritmos são instruções, são receitas, são programas com começo, meio e fim para execução de tarefas, solução de problemas e auxílio nas decisões que o operador precisa tomar. E de que forma, qual é o impacto disso nos processos de advocacia? Eu gostaria de voltar à explicação do que é o algoritmo jurídico, fazendo uma metáfora assim, muito explicativa. Imagine você que vá ao cinema, à sala de cinema, você compra um ingresso, se dirige à sala, tem lá uma pessoa encarregada de recolher o seu ingresso, ele vai verificar se você é adulto, se você é um idoso, ou se você é um jovem, se pagou meia entrada ou se pagou a entrada inteira, e vai verificar em qual sala que o filme vai ser exibido e vai indicar para você a sala que você tem que se dirigir. Aí é uma pessoa, é um ser humano que está ali executando essa tarefa. E ele atua como se fosse um algoritmo, porque ele recebeu a instrução do dono do cinema de como ele deve fazer, qual é a tarefa dele inicial e a tarefa final, que é conferir o ingresso e encaminhar o telespectador, a pessoa, para a sala correspondente. Com relação ao algoritmo jurídico, é a mesma coisa. Você elabora um receituário, desenvolve um programa com começo, meio e fim, que vai auxiliar o advogado na tomada da decisão mais adequada. Se você substituir a pessoa que confere o bilhete por uma máquina, essa máquina também vai ser programada para executar essa tarefa. Você vai comprar o seu bilhete numa máquina, vai digitar na máquina que você é idoso, ela vai cobrar a meia entrada, você vai passar o cartão, vai pagar, ela vai emitir o bilhete, você vai passar na portaria, vai passar o bilhete num leitor óptico, ele vai fazer todas essas verificações e provavelmente uma voz vai dizer, dirige-se à sala número 5. Aí você vai para a sala número 5 e assiste o filme. Isso Perfeito. É um algoritmo. Quem executa essa tarefa são duas situações. Ou é por um ser humano ou por uma máquina. Perfeito. Mas, de qualquer modo, elas cumprem um programa previamente estabelecido, de verificação com começo, meio e fim. E isso no campo da advocacia vai funcionar da mesma maneira. Vai funcionar da mesma maneira. Vai avaliar o processo com início, meio e fim. Por exemplo, nós temos um colega que já está bem adiantado nesse trabalho de desenvolver algoritmos para auxiliar o trabalho do advogado, em que a empresa dele tem 200 crawlers, que são leitores de web pages, que fazem de noite, esses crawlers trabalham de noite, a custo baixíssimo, porque ele não tem horário para jantar, não tem horário para descansar, trabalha durante 24 horas fazendo a leitura de todos os diários oficiais, tanto municipais como estaduais como federais. Colhe essas informações e vai catalogando essas informações conforme o interesse do advogado. Se ele é uma pessoa que atua, por exemplo, na área de desapropriação, tudo aquilo que diz respeito à desapropriação será catalogado por ele através de algoritmos que vão classificando o tema, de modo que quando ele tenha um problema naquele município, naquele estado, relativo à desapropriação, ele terá as informações necessárias para tomar a melhor decisão, orientar melhor o seu cliente e assim sucessivamente.
O senhor mesmo falou que é uma área muito nova, muito recente, né? Tem 20 anos aí de estudos baseados nos algoritmos. O quanto que o profissional de direito já está preparado para trabalhar dessa forma? Na verdade, eu tive a oportunidade de falar com alguns colegas, até mesmo juízes e promotores, perguntando a eles se eles sabiam o que eram algoritmos e como eles poderiam ser utilizados na esfera jurídica. E, para meu espanto, eles desconheciam. Nunca tinham ouvido falar em algoritmos e não sabiam em que medida essas instruções podem ser aplicadas no mundo do direito. Porque o direito tem toda uma história secular, milenar, resumida em processo, papel, grampo e barbante. E praticamente isso em milhares de anos não mudou muito. Só mais recentemente é que nós estamos assistindo a uma substituição de toda essa papelama por um processo de digitalização. Então, esse processo de digitalização é um processo recente no âmbito do direito. Nem todos os profissionais estão ainda perfeitamente adaptados para trabalhar com ele. E daí vêm os grandes desafios e, ao mesmo tempo, as grandes perspectivas. Uhum. Aproveitando a questão da perspectiva, se a gente levar esse conhecimento para os âmbitos das faculdades, como é que fica esse aluno? Ele já é um pouco mais antenado com as questões tecnológicas e tudo mais. Será que vai haver uma facilidade para que ele se adapte a essa nova tecnologia aplicada ao direito? Pelo que eu tenho conhecimento, eu dei aula até 2006, as nossas faculdades elas estão completamente despreparadas no sentido de preparar o aluno para esse mundo digital, para esses novos desafios que a profissão do direito certamente irá colocar a eles. Então, pelo que eu tenho conhecimento, não há uma disciplina específica de informática jurídica. Uhum. Os alunos também estão presos àquelas aulas presenciais, com os professores numa posição, os alunos em outra. Atualmente, existe um pouco mais de recursos tecnológicos, são os PowerPoints, as aulas um pouco mais animadas, mas, de qualquer modo, elas ainda reproduzem um modelo secular, um modelo que, no meu entender, deveria passar por uma revisão. E isso, obviamente, não é culpa desta ou daquela faculdade. Isso já vem um programa mais ou menos definido a nível federal, a quem compete estabelecer esses parâmetros, as disciplinas, as grades, a quantidade de tempo necessária para você concluir um curso. Então, eu acho que nós estamos atrasados em relação a isso. O direito, vis-à-vis as demais outras disciplinas, o ritmo dele é infinitamente mais lento do que aquilo que ocorre em outros campos. Uhum. Se você observar, por exemplo, o direito na época de Cristo e a medicina na época de Cristo, e a astronomia na época de Cristo, eles estabelecerem o mesmo patamar, na mesma ocasião, e nesses 2000 anos, fizer uma avaliação de quanto essas disciplinas foram sendo alteradas com o tempo e o quanto que o direito foi alterado, você vai verificar que praticamente nós não saímos do lugar. Então, nós temos ainda um juiz dando a sentença, nós temos as partes apresentando as suas razões, nós temos um profissional que coleta as informações, o escrevente, a escriturária, e esse modelo é um modelo praticamente tem milênios, né? Enquanto que em outras disciplinas a velocidade da transformação ela é espantosa. Eu tenho a impressão que nós estamos chegando por uma série de fatores que nós podemos discutir mais adiante, num gargalo em que fatalmente o avanço da digitalização, da programação, da utilização dos mecanismos que a informática nos fornece para a solução dos conflitos, ela vai se colocar de uma forma muito intensa. Perfeitamente. A gente ainda tem muito para avançar na tecnologia no campo do jurídico e é isso que a gente vai entender logo após o nosso intervalo. Não saia daí que a gente já volta com mais Fala Mestre. Pra reciclar, é só começar. Pra começar, é só reciclar. Tchutchuru.
Pegue o papel, pegue o plástico e comece a pensar em uma nova forma de se utilizar. A natureza só precisa de uma forcinha que então comece com você. Então todos juntos vamos fazer. Pra reciclar é só começar. Pra começar é só reciclar. Tchutchu, pra reciclar é só começar. Voltamos com o programa Fala Mestre, que é gravado nos estúdios do Centro de Comunicação do curso de Jornalismo da Unip, e o cenário do nosso programa Fala Mestre tem o apoio cultural da WD Móveis Artesanais. Nosso tema de hoje é sobre algoritmo jurídico e nós vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor. Gostaria de perguntar para você, doutor, as diversas decisões que são tomadas por meio de algoritmos sem a interferência direta de pessoas, isso é um complicador no campo do direito e o que isso pode causar de bom ou de ruim? Bem, como tudo na vida, nós temos dois lados. Um lado positivo, um lado negativo, o bem e o mal. É uma tensão constante que acompanha a vida do ser humano. Existem aspectos que eu julgo majoritariamente positivos, no sentido de ganhar celeridade. A prestação jurisdicional para os brasileiros é muito baixa. Hoje, 25% só da população brasileira tem acesso à justiça. No momento em que esse percentual aumentar, nós teremos ainda um congestionamento cada vez maior de processos. Um dos maiores problemas da justiça brasileira é a morosidade. Nós sabemos que processos duram 10, 15, até 20 anos, em média. E a tendência dessa morosidade seria aumentar na medida em que mais brasileiros recorrerem à justiça. Então, nós não temos outra alternativa a não ser recorrer aos mecanismos que a informatização, a robotização pode nos oferecer. Isso tem uma série de consequências, obviamente, e nós temos que ponderar em que os aspectos positivos e negativos. Eu vou dar um exemplo muito simples de como é que nós somos julgados periodicamente, não na qualidade de um juiz da forma como tradicionalmente nós conhecemos. Imagine você está dirigindo o seu automóvel, o limite de velocidade é 40 km por hora e você passa a 50 km onde tem um radar. Aquele radar imediatamente ele te flagra, bate a fotografia do teu carro, dá às vezes até para você verificar quem é que está dirigindo o automóvel pelas costas, obviamente, para não invadir a privacidade. E fotografa a chapa, passa alguns dias, você está na sua casa, recebe uma cartinha, naquela cartinha tem a foto do seu automóvel, a velocidade que você desenvolveu, a multa que você recebeu e a pontuação que você teve na sua carteira. Isso é um processo sumário de julgamento feito por uma máquina. Não há ninguém que conteste isso, porque nós estamos falando de algo que não tem, digamos, a dimensão de você condenar um ser humano à prisão perpétua ou a prisão em regime fechado por 30 anos. São coisas distintas, mas não deixa de ser uma forma, ainda que administrativa, de julgamento. A tendência é ver em que medida essas informações, os algoritmos, podem servir ao juiz para melhorar a qualidade das decisões, essas decisões serem mais rápidas, mais seguras e, consequentemente, contribuir para o desafogo destes processos que estão fazendo com que a justiça demore tanto. Então, eu acho que, se você imaginar um robô juiz exclusivamente, sem nenhum controle do homem, julgando seres humanos, é uma coisa um tanto quanto futurista, mas ela não está de todo afastada hoje. No futuro, ela será totalmente factível, porque nós temos já a chamada Machine Learning, são máquinas inteligentes que aprendem na medida em que elas vão solucionando os problemas, elas vão aprendendo com as próprias soluções que elas vão dando, e a tendência é elas conseguirem realizar julgamentos em nível de rapidez, de precisão e de qualidade na decisão até maior do que aquelas realizadas por seres humanos. Isso, portanto, coloca muitos desafios para os sapiens, digamos assim.
Você tocou num aspecto agora que é a questão de acelerar os julgamentos, né? De acelerar os processos. A gente sabe que os processos são extensos, são grandes, demanda tempo para leitura, para avaliação. Você vê uma vantagem nessa história toda, trazendo esses algoritmos jurídicos para o direito? Sem a menor dúvida. Eu não só vejo uma vantagem, como eu presumo que seja a única saída que nós vamos ter no curto e no médio prazo. Ou nós informatizamos todo esse processo, eliminamos na medida do possível a interferência, a intervenção humana para tornar o processo mais ágil. Eu vou dar um exemplo que foi recém-noticiado. O JP Morgan, um banco americano que conseguiu sair, sobreviver à crise bancária de 2008, ele pediu à IBM que desenvolvesse alguns algoritmos para análise dos contratos bancários e aqueles contratos que foram descumpridos, as pessoas que deixaram de cumprir com as suas obrigações em função da crise. E eles chegaram à conclusão que determinados trabalhos demandariam 360 mil horas de um advogado. E esse trabalho foi realizado em apenas alguns segundos por um computador, por um programa desenvolvido pela IBM a pedido do banco JP Morgan. Então, isso, ao mesmo tempo que nos fascina pela rapidez com que os problemas foram resolvidos, ao mesmo tempo coloca um desafio muito grande, que é como vai ficar o mercado futuro para os advogados. E as previsões não são tão otimistas. Alguns algoritmos, fazendo a simulação futura, prevêem que nos próximos 20 anos, 90% dos advogados júniores ou os estagiários serão dispensados porque o trabalho deles serão executados por robôs, por uma máquina, conforme determinados algoritmos desenvolvidos por programadores, com auxílio, obviamente, de advogados. Aproveitando o gancho da substituição do homem pela máquina, né, como é que fica o olhar dos outros campos do direito, né, como direitos humanos, a privacidade, o direito à privacidade, a liberdade de expressão, a sociedade de informação? Como é que ficam esses outros campos, a ótica deles em relação a essa avaliação feita por uma máquina, esse julgamento feito por uma máquina, atinge, não atinge? Em princípio, essa questão é um pouco apavorante. As pessoas ficam assustadas de como é que será o meu futuro diante da concorrência que certamente eu terei com as máquinas, com os robôs. Hoje a Folha de São Paulo, por coincidência, apresenta um estudo feito aqui no Brasil, mostrando que um percentual de 30% a 40% dos trabalhos hoje executados por pessoas poderão, no médio prazo, ser substituídos por robôs. E traz a fotografia, inclusive, na China, que é um país onde mão de obra é um problema seríssimo, que são 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, uma linha de produção de automóveis na China inteiramente robotizada, praticamente sem a interferência de nenhum ser humano, a não ser fora da linha de produção, em que ele fica no computador manipulando as máquinas, os robôs. Né? Então, isso realmente assusta. Existem previsões de que nos próximos 20 anos, cerca de 94% dos auxiliares jurídicos perderão os seus empregos, porque serão substituídos por robôs, por algoritmos, que executarão essas tarefas mais simples e consequentemente, isso não se restringe à área jurídica. Isso é para todos os segmentos da sociedade brasileira. A tendência na medicina, hoje você já opera com robótica, você faz cirurgias à distância, você pode estar num centro cirúrgico em que o operador principal pode estar até fora do país, pode estar num outro país executando essa tarefa. Então, a robotização é realmente um dos desafios mais angustiantes que nós teremos pela frente aí nas próximas décadas. Olha, doutor, foi muito esclarecedor o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal pôde tirar um pouco da curiosidade sobre os algoritmos jurídicos e a gente vai ficando com o Fala Mestre de hoje por aqui. Até o próximo programa.